Na sexta-feira cedo, Armitage, Rice e Morgan partiram de carro para Dunwich, chegando ao vilarejo por volta de 1 da tarde. O dia estava agradável, mas, mesmo sob o sol mais brilhante, um tipo de terror e portento silencioso parecia pairar sobre as estranhamente arredondadas colinas e as profundas e sombrias ravinas da região afetada. Ocasionalmente, em alguns cimos de montanha, um esquelético círculo de pedras podia ser visto contra o céu. Pelo clima de terror silenciado no armazém de Osborne, eles perceberam que algo medonho havia acontecido e logo ficaram sabendo da aniquilação da casa e da família de Elmer Fry. Durante toda a tarde, eles percorreram a região em torno de Dunwich, interrogando os habitantes locais sobre tudo o que acontecera e vendo pelos próprios olhos, com crescentes espasmos de horror, as lúgubres ruínas no terreiro dos Fry, o gado de Seth Bishop todo ferido, os enormes trechos de vegetação esmagada em vários lugares, a trilha que subia para a colina Sentinela e de lá descia, pareceu a Armitage de um significado quase cataclísmico, e ele ficou um longo tempo contemplando a sinistra pedra no topo que parecia um altar. Finalmente, os visitantes foram informados sobre um destacamento da Polícia Estadual que viera de Aylesbury naquela manhã. Em resposta aos primeiros relatos telefônicos da tragédia dos Frys, decidiram procurar os policiais e comparar suas observações da melhor maneira possível. Isso, entretanto, foi mais fácil planejar do que fazer, já que não puderam encontrar sinais do grupo em lugar algum. 5 deles haviam circulado de carro, mas agora o veículo estava estacionado, vazio, perto das ruínas do terreiro dos Frys. Os habitantes locais, que tinham todos conversado com os policiais, pareceram no início tão perplexos quanto Armitage e seus companheiros. Então, algo veio à mente do velho Sam Hutchins e ele ficou branco, cutucando Fred Farr e apontando para o fosso úmido e profundo que se abria ali perto. "Deus!" exclamou. "Eu disse para eles não descer o vale, e eu nunca achei que alguém ia fazer isso com aquelas pegadas e aquele cheiro e os bacurau gritando lá embaixo na escuridão em pleno meio-dia." Um arrepio gelado percorreu o corpo dos habitantes locais e também o dos visitantes. E todos os ouvidos pareciam concentrados, tentando instintiva e inconscientemente ouvir alguma coisa. Armitage, agora que de fato encontrara o horror e seus feitos monstruosos, tremeu diante da responsabilidade que julgava ser sua. A noite em breve cairia, e era nessa hora que a incomensurável blasfêmia se movia em seu curso sinistro. Negotium perambulans in tenebris. O velho bibliotecário ensaiava as fórmulas que havia memorizado e amassava na mão o papel contendo as fórmulas alternativas que não tinha conseguido memorizar.
Verificou que sua lanterna estava funcionando direito. Rice, ao seu lado, tirou da valise um pulverizador de metal do tipo usado no combate a insetos, ao passo que Morgan tirou do seu estojo um rifle para caça pesada, no qual ele confiava, apesar das advertências de seu amigo, segundo o qual nenhuma arma concreta e feita de matéria poderia ajudar. Armitage, tendo lido o medonho diário, para sua tristeza, sabia bem que tipo de manifestação deveria esperar. Mas ele não quis aumentar o terror dos habitantes de Dunwich, dando qualquer pista. Ele esperava que o horror pudesse ser conquistado sem que fosse necessário revelar nada sobre a monstruosa coisa de que o mundo havia escapado. À medida que a escuridão se adensava, os habitantes locais começaram a se dispersar indo para casa, ansiosos por se fecharem nela, apesar da evidência de que todas as fechaduras e trincos humanos eram inúteis diante de uma força que podia entortar árvores e derrubar casas quando bem quisesse. Eles sacudiram a cabeça em desaprovação quando os visitantes lhes expuseram seu plano de montar guarda nas ruínas dos Frys, perto do vale. Quando partiram, alimentavam poucas esperanças de vê-los outra vez. Naquela noite, houve estrondos sob as colinas e os bacuraus piaram de forma ameaçadora. De vez em quando, um vento súbito do vale da Fonte Fria trazia para o pesado ar noturno um toque de indescritível fedor. Um fedor que todos os 3 vigilantes já haviam sentido antes, quando ficaram diante de um ser moribundo que durante 15 anos e meio fora tido como um ser humano. Mas o terror que antecipavam não apareceu. O que quer que estivesse lá no fundo do grotão, essa coisa estava esperando o momento propício, e Armitage disse aos colegas que uma tentativa de atacar no escuro seria suicídio. A manhã chegou pálida e os sons noturnos cessaram. Fez um dia cinzento, melancólico, com a chuva fina caindo de quando em quando, e nuvens cada vez mais pesadas pareciam estar se juntando além das colinas a noroeste. Os homens de Arkham não sabiam o que fazer, buscando o abrigo da chuva que ficava cada vez mais intensa sob um dos poucos barracões não destruídos dos Frys. Eles discutiram se era sensato esperar ou tomar uma atitude mais agressiva e descer até o fundo do vale, em busca de sua presa monstruosa e inominável. A chuva ficou mais forte e um ribombar de trovões vinha a intervalos de distantes horizontes. Um relâmpago difuso brilhou no céu e em seguida um raio forcado faiscou mais perto, como se estivesse descendo e entrando no maldito vale. O céu ficou muito escuro e os observadores alimentavam a esperança de que a tempestade, apesar de intensa, seria curta, dissipando-se rapidamente. Ainda estava terrivelmente escuro quando, não muito mais que uma hora depois, ouviu-se uma confusa babel de vozes na estrada. No momento seguinte, surgiu um grupo aterrorizado de mais de 12 homens correndo, gritando e até choramingando histericamente. Alguém que vinha à frente começou a pronunciar entre soluços
alguns fragmentos de frase, e os homens de Arkham tiveram um violento sobressalto quando as palavras formaram um todo coerente. Ai meu Deus! Gritava a voz rouca. Tá acontecendo de novo, e agora de dia. A coisa saiu, tá se mexendo agora mesmo. Só Deus sabe quando vai atacar nós de novo. Quem falava silenciou, recuperando o fôlego, mas um outro continuou a mensagem. Faz 1 hora, o Zeb Watley aqui ouviu um telefone tocando e era a senhora Corey, mulher de George, que mora pra lá na encruzilhada. Ela disse que o empregadinho Luther estava recolhendo as vacas por causa do temporal depois do raio forte, e ele viu todas as árvores tombando na boca do vale, lá do outro lado, e sentiu o mesmo cheiro horrível que ele sentiu quando encontrou aquelas pegadas enormes segunda passada de manhã. E ela disse que tinha um som de onda batendo muito mais forte que as árvores e arbusto podia fazer. E de repente as árvores da estrada começaram a tombar para o lado e ele teve um barulho horroroso de passo pesado, chapeando na lama, mas veja bem, Luther não viu nadinha de nada, só as árvores tombadas e o mato pisado. Depois lá longe, no lugar que o riacho dos Bishop passa embaixo da estrada, ele ouviu um barulho que parecia que tinha alguma coisa pesada na ponte. E ele achou que as tábuas iam arrebentar. E sempre ele nunca viu nada. Só as árvores e o arbusto entortado. E depois o som de onda ficou muito longe. Indo para a estrada que dá na propriedade do Bruce Watley e na colina Sentinela. Luther, ele teve a coragem de ir até lá, onde ele viu o barulho primeiro e olhar o chão. Era tudo lama e água e o céu estava escuro. E a chuva estava varrendo todas as pegadas muito depressa, mas começando na boca do vale, ali onde as árvores tinham saído do lugar, ainda ele viu alguma das terríveis pegadas, grande como um barril, que ele viu na segunda-feira. Nesse ponto, o que tinha falado primeiro interrompeu o outro. Mas isso não é problema agora. Aquilo foi só o começo. O Zeb aqui estava acordando as pessoas e todo mundo estava prestando atenção quando telefonaram da casa do Seth Bishop. A empregada dele, Sally, estava desesperada. A empregada dele, a Sally, estava desesperada. Ela tinha acabado de ver as árvores tombando do lado da estrada e disse que ouviu um tipo de barulho meio abafado, que nem um elefante bufando e pisando e indo na direção da casa. Daí ela falou de um cheiro de repente de dar arrepio e disse que o menino dela, Chauncey, estava gritando porque era igualzinho o cheiro que ele sentiu nas ruínas dos Watley na segunda de manhã, e os cachorros latindo e ganindo muito. Então, ela soltou um grito terrível e disse que o abrigo perto da casa tinha desabado, e nem se a tempestade tivesse levado ele, mas o vento não era forte o bastante para fazer isso. Todos estavam escutando e nós pudemos ouvir muita gente que estava na linha do telefone comunitário afegano. E de repente Sally gritou de novo e disse que a cerca da frente tinha ido pelos ar, mas não tinha sinal de quem fez aquilo. Então todo mundo que estava na linha ouviu Chauncey e o velho Seth Bishop gritando também. E a Sally falou num berro que algo pesado estava batendo na casa. Não era raio nem nada, mas alguma coisa pesada batendo na frente, batendo de novo e não dava para ver nada da janela. E depois, linhas de preocupação se aprofundaram em cada rosto. Armitage, perturbado como estava, mal podia pedir que o outro prosseguisse. E depois, Sally gritou bem alto, socorro, a casa tá caindo, e nós na linha nós ouvimos um estrondo horrível, e muitos gritou igualzinho quando a casa de Elmer Frye foi atacada. Só o homem interrompeu o que dizia, e outro na multidão falou. Isso foi tudo. Nenhum som, nenhum grito pelo telefone, depois tudo quieto. Nós que tínhamos ouvido, pegamos uns caminhão e umas carroças e reunimos na casa de Corey todos os homens fortes que pudemos e viemos aqui para ver o que vocês acham melhor fazer. Mas eu acho que é julgamento que Deus está fazendo das nossas iniquidades que nenhum mortal pode evitar.
Armitage viu que chegara o momento adequado para uma ação ofensiva e falou de forma decidida para o grupo vacilante de pessoas rústicas e amedrontadas. Temos de ir atrás dele, pessoal. Ele imprimiu em sua voz o tom mais tranquilizador que pôde. Acho que existe uma chance de o derrotarmos. Vocês sabem que aqueles Watleys eram feiticeiros. Bem, essa coisa é coisa de feitiçaria e deve ser derrotada pelos mesmos meios. Eu vi o diário de Wilbur e li alguns daqueles estranhos livros velhos que ele lia. Acho que conheço o tipo certo de encantamento que precisa ser pronunciado para que a coisa desapareça. É claro que não podemos ter certeza, mas sempre podemos tentar. Ele é invisível. Eu sabia que seria. Mas existe um pó neste pulverizador de longa distância que pode fazê-lo aparecer por um segundo. Mais tarde, vamos experimentá-lo. É perigoso ter essa coisa viva por perto, mas não é tão ruim quanto aquilo que o Wilbur teria introduzido no mundo se tivesse vivido mais. Vocês nunca saberão do que o mundo escapou. Agora, temos apenas essa coisa para combater e ela não consegue se multiplicar. Mas ela pode fazer muito estrago. Não devemos hesitar em bani-la da comunidade. Devemos seguir a coisa e devemos começar pelo local que acabou de ser destruído. Peço que alguém me leve até lá. Não conheço muito bem as estradas, mas faço ideia que devam existir atalhos cortando terrenos. O que me dizem? Os homens tergiversaram por um momento, então Earl Sawyer falou baixinho, apontando com o dedo encardido através da chuva que diminuía cada vez mais. Acho que o senhor pode ir até a casa de Seth Bishop, cortando pela vargem mais baixa, passando pelo riacho, onde ele é raso, e subindo o gramado do Collier e o bosque mais além. Ele dá na estrada de cima, bem perto da casa do Seth, um pouco pro outro lado. Armitage, acompanhado de Rice e Morgan, começou a caminhar na direção indicada. A maioria dos homens o seguiu lentamente. O céu estava clareando, dando sinais de que a tempestade tinha acabado. Quando Armitage, sem querer, tomou a direção errada, Joe Osborne o avisou e foi à frente para mostrar o caminho correto. A coragem e a confiança estavam crescendo, embora fosse um desafio e tanto para essas qualidades. A sombra da floresta que cobria a colina quase perpendicular ao final do atalho, por entre cujas impressionantes árvores ancestrais eles tinham que subir como se fosse uma escada. Finalmente, eles emergiram em uma estrada enlameada para encontrar o sol reaparecendo. Estavam um pouco além da propriedade de Seth Bishop, mas as árvores tombadas e as inconfundíveis e medonhas pegadas indicavam o que havia passado por ali. Apenas alguns momentos foram consumidos na verificação das ruínas logo após a curva. Era a repetição do incidente dos Frys, e nada, morto ou vivo, foi encontrado em nenhuma das construções desmoronadas que antes eram a casa e o rancho. Ninguém quis ficar ali em meio ao fedor e àquele líquido pegajoso, mas todos se viraram instintivamente para a linha de terríveis pegadas que levavam mais além,
na direção da propriedade arruinada dos Watleys e das encostas da colina Sentinela, encimada por seu altar de pedra. Quando passaram pelo local onde haviam morado Wilbur Whatley, eles estremeceram visivelmente e mais uma vez deram a impressão de misturar hesitação e coragem. Não era brincadeira seguir as pegadas de alguma coisa que tinha o tamanho de uma casa e que não era visível, mas tinha a viciosa malignidade de um demônio. Em frente à base da colina Sentinela, as pegadas abandonavam a estrada e viam-se mais árvores tombadas e mais mato pisado ao longo do amplo trecho que marcava a primeira trilha do monstro, indo para o topo e saindo dele. Armitage pegou um telescópio portátil de considerável potência e observou a encosta íngreme da colina. Em seguida, passou o instrumento para Morgan, que enxergava melhor. Depois de um momento olhando, Morgan soltou um grito repentino, passando o telescópio para Earl Sawyer e indicando com o dedo um determinado ponto da encosta. Sawyer, desajeitado, como são quase todas as pessoas que nunca lidaram com instrumentos ópticos, ficou um pouco atrapalhado, mas acabou conseguindo focar as lentes com a ajuda de Armitage. No momento em que fez isso, soltou um grito menos contido que o de Morgan. Deus do céu, a grama e os arbustos estão se mexendo. Ele está subindo devagar e arrastando-se até o topo, só Deus sabe para quê. Então, o germe do pânico pareceu se espalhar entre os que olhavam. Caçar uma entidade sem nome era uma coisa. Encontrá-la era bem diferente. Os encantamentos podem ser coisas boas, mas... e se não forem? Vozes começaram a questionar Armitage sobre o que sabia sobre a coisa, e nenhuma resposta que ele deu parecia satisfatória. Todos se sentiam em íntima proximidade com fases da natureza e da existência completamente proibidas e inteiramente externas à experiência saudável da humanidade.